Sabe, irmãos, o gostoso de nós termos a palavra de Deus nas nossas mãos para ser consultada, é que ela fala a respeito de personagens que um dia foram vivos como nós hoje somos. Ou seja, todo ser vivo passa pela terra e passa por momentos em que ele tem dúvida, em que ele é atacado, em que ele tem que ter uma reação, ele tem que ter uma atitude. E muitas vezes as nossas atitudes, irmãos, nós pensamos que vamos dar conta, mas de repente eis-nos ali errando, caindo, tropeçando. E está lá o acusador dizendo, está vendo? Desiste. Não. O tema da mensagem é, nós vamos ver alguns sinais de queda iminente. Ou seja, todos nós, irmãos, podemos cair. Mas antes da queda, se nós prestarmos atenção no que a palavra de Deus nos ensina, nós vamos ver que alguns personagens da Bíblia, eles só caíram porque eles não perceberam alguns sinais iminentes da queda. Mas sabe o que Deus tem para nós? Eu quero que leia o Salmo 25. Estava lendo esse salmo ontem aqui pela manhã, na oração. E esse salmo aqui, alguns versículos saltaram e eles me inspiraram a preparar essa palavra de hoje. Então eu quero compartilhar 4 versículos do Salmo 25 com você. O versículo 12 diz: aqueles que temem o Senhor aprenderão com Ele o caminho que deve seguir. Fala para o irmão, é só temer a Deus e você sabe como andar. Ele te ensina. Aqueles que temem o Senhor aprenderão com Ele o caminho que deve andar. O 13, eles sempre terão sucesso e a terra prometida será dos seus filhos. Olha no rosto desse irmão e fala assim, você é um vencedor. Tem sucesso te esperando. Porque a palavra de Deus diz que sempre, não é de vez em quando, algumas vezes, é sempre. Então, se é certeza que sempre nós entramos em luta, tenha absoluta certeza, sempre você vai ter sucesso se você andar nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. O 14 diz que o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Aleluia. Eu disse domingo passado aqui, que a primeira aliança que Deus fez foi entre Deus e um homem, e os homens representados na pessoa de... Deus fez uma aliança com ele e a humanidade representada através da pessoa de quem? Abraão. Ele olhou e viu a fé de Abraão, algo suficiente para ele fazer uma aliança com a humanidade. Mas a segunda aliança que Deus faz, a nova aliança, que é o Novo Testamento que nós temos aí na Bíblia, Ele não fez mais com os homens, Ele fez com Jesus. E com Jesus, irmãos, a coisa não tem saída. Jesus cumpriu, já está feito tudo que o Pai queria. Então, nessa nova aliança feita com Jesus, existe sim algumas condições, mas não são condições que nós precisamos usar a nossa força humana, a nossa hombridade, a nossa palavra. Não, nós precisamos usar a nossa fé. Fala para o irmão, é só usar a fé. No Senhor Jesus, como aquele que fez tudo que o Pai queria. Então essa nova aliança, irmãos, também tem condições, mas as condições, elas são agora colocadas dentro do nosso coração, pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que inspirou Jesus a fazer tudo o que agradou ao Pai. E agora nós também, aqui o texto diz que Ele nos ensina as condições da aliança que fez conosco. Ele quem? O Espírito Santo nos ensina as condições da aliança que existe entre Jesus e o Pai. Amém? E o 15 diz, eu olho sempre para o Senhor, pois Ele me livra do perigo. Você é capaz de dizer que Deus sempre te livra do perigo? Ou de vez em quando? Sempre. Então diga, Deus sempre me livra do perigo.
Por que eu estou pedindo tanto para os irmãos se comprometerem na palavra? Porque a palavra tem poder. Sabe, irmãos, tudo que a nossa fé acredita é porque está escrito na palavra que Deus disse. Tudo que nós podemos reivindicar diante de Deus é porque Ele escreveu na sua palavra. E sabe aquele negócio de escreveu? Está comprometido. E tem algumas escritas humanas aí que para ficar mesmo comprometido, vai em cartório e registra. Porque se alguém mudar ali os termos do contrato, lá no cartório ninguém mudou. E pode cobrar. Irmãos, a palavra de Deus ninguém mudou, faz milhares e milhares de anos que ela está inerrante, imutável, servindo para todos nós. Amém, queridos? Então, o Senhor diz que nos livra do perigo, Ele nos livra do perigo. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia agora lá em Lucas capítulo 22. Em Lucas 22, nós vamos encontrar alguns acontecimentos nos últimos momentos da vida de Jesus humano na terra. E o que eu separei aqui é o texto de Lucas 22, que fala que Jesus veio nos ensinar o caminho que nós devemos seguir, porque existe uma promessa para aqueles que perseverarem no caminho do Senhor. Jesus veio, irmão, nos ajudar a sempre ter sucesso, porque a palavra de Deus diz que se 1000 cai de um lado e 10.000 do outro, você não é atingido. Sucesso. Amém? Então, Jesus veio pessoalmente administrar essa situação de ensino, de que aquilo que Deus falou é verdade, pode crer, vai se cumprir. E Jesus também veio nos ensinar, então, as condições da sua aliança. E é interessante que uma das condições, irmãos, é, Ele não veio para ser cobrador. Fala para o irmão, Jesus nunca vai te cobrar. Ah, pastor, mas de vez em quando eu me sinto cobrado. Quem está cobrando? Fala o nome do cobrador aí. Satanás. Sabe o que significa diabo, Satanás? Tentador. A missão dele, ele tenta, vai que cola. Então, ele sabe, claro, está escrito na palavra, mas nós também, às vezes, lemos e não cremos, então ele tenta, vai que você duvida da palavra, então sofre. Mas o Senhor veio, então, para nos ensinar que se tem alguma coisa te acusando, essa voz não é do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi nos dado para falar no nosso coração, no nosso interior, a respeito de quando nós precisamos corrigir algumas coisas, mas Ele fala mansamente, brandamente. Ok? Bom, então nós vamos ver a figura de Pedro. Sabe, irmãos, o Pedro, nós gostamos muito de olhar para a figura de Pedro, porque Pedro ele era aquele discípulo que parece que aparecia um pouquinho mais que os outros, porque ele era meio impetuoso. Você vê Pedro sempre tomando a frente, sempre fazendo declarações, Pedro sempre correndo e liderando, né? Ok, e ele nos ensina muitas coisas. E uma das coisas que nós vamos aprender com Pedro, que é uma chave para entrar no caminho da felicidade, é o episódio de hoje. Lucas capítulo 22, eu quero ler com os irmãos o versículo 31 até o 34. Jesus continuou, Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus, estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou, eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. E aí? Está conhecendo um pouquinho da personalidade de Pedro? Pedro é aquele que jamais passou pela cabeça dele negar Jesus, jamais passou pela cabeça dele abandonar Jesus. Irmãos, eu creio que nós temos
um comportamento parecido com Pedro. Porque eu creio que quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, você aceitou para valer. Jamais passou pela minha e pela sua cabeça que um dia nós iríamos cair em algum tipo de pecado para entristecer a Deus. É verdade ou não? Pode ser que você tenha feito muitas coisas erradas, mas eu tenho certeza, nenhuma delas é premeditada para ofender o coração do Senhor. Amém? São coisas que acontecem. Eu creio que muitas vezes nas nossas orações nós falamos como Pedro: Senhor, pode contar comigo, porque deve é. Se precisar, eu até morro pelo Senhor. Mas irmãos, muitas vezes o Senhor fala assim: eu estou te entendendo, eu já entendi, fica tranquilo, você está dizendo uma coisa que você não vai conseguir cumprir, mas Jesus fala assim: mas Pedro, você não vai conseguir cumprir, mas quando você se arrepender e voltar, você vai usar a tua experiência para abençoar toda a igreja do Senhor Jesus. Fala para o irmão: a tua experiência me abençoa. É verdade, irmãos, a tua experiência me abençoa. Sabe aquele negócio de quando a barba do vizinho está pegando fogo, eu ponho a minha de molho? Mais ou menos por aí. Quando às vezes nós vemos alguns irmãos tropeçando em algumas áreas, nós falamos assim: epa, espera aí, isso aí podia ser eu. E aí o nosso coração precisa se encher de compaixão, de misericórdia, e nós precisamos então falar: Senhor, abençoa para que ele saia e para que eu nunca caia. Amém, queridos? A glória a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, lá em Romanos capítulo 7, verso 8, ele diz: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Quem se identifica com Paulo? Quem se identifica com Paulo aqui, irmão? Quem de repente você nunca pensou em fazer, mas quando vê você já fez algo, e aí você fica triste. Só esses, aleluia, porque os outros são fortes demais. Mas a palavra de Deus diz: quem está de pé, toma cuidado que você pode cair. Amém? Mas se você tem caído, irmãos, se identifica com o pastor e com o Pedro, tem uma palavra para nós hoje. E Paulo está dizendo: eu também sou assim. Eu não planejo, mas de repente eu já fiz besteira. Mas sabe o que é gostoso? Quem é que está lá no céu? O nosso advogado. Para que serve advogado? Para defender. E sabe que advogado defende até bandido, né? Até bandido tem direito à defesa, claro. Mas, irmãos, mesmo que o diabo nos chame de bandido, o nosso advogado não precisa inventar mentiras. Ele só lança na memória de Satanás o preço que ele já pagou para nos perdoar quando nós agimos com arrependimento diante do Senhor. Então Jesus está dizendo: Pedro, eu sei da tua boa intenção, eu sei da tua promessa, eu sei do teu jeitão, mas tem coisa que vai sair da sua mão e vai acontecer, mas fica tranquilo, eu vim aqui para resolver essa situação. Então, irmãos, a vida cristã vitoriosa, ela consiste em permitir, preste bem atenção nisso, vida cristã vitoriosa consiste em permitir que Cristo viva em nosso lugar no dia a dia. Entendeu? Vida cristã vitoriosa consiste em permitir que Cristo vive na nossa vida dia após dia. Ou seja, ele viveu ontem, ele viveu hoje, ele precisa viver amanhã. Amanhã nós temos que ter a presença de Jesus na nossa vida, no nosso momento de agir, porque nós podemos precisar do socorro bem presente em tempo de aflição, e a palavra diz que está à nossa disposição. Amém, queridos? Então, a primeira coisa que nós vamos a olhar aqui, por exemplo, de Pedro, sabe, Pedro, se você conhece a história, ele negou Jesus, ele caiu, mas por quê? Porque aqui a primeira coisa que nós vemos é Pedro confiando em quê? Mérito próprio. Mérito próprio fala daquilo que eu sou capaz de fazer, eu tenho certeza que eu faço. O que eu não faço, eu acho que eu sou capaz, então deixa comigo. Ok? Então, primeiro ponto que foi
um degrau que ele escorregou foi confiar nos méritos próprios. Então eu digo para você, nunca faça isso, que está fadado a cair. Segunda lição que a gente aprende com Pedro nesse texto aqui, ele deixou de orar. Capítulo 22, verso 39. Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Uma pausa. Quantos aqui têm feito essa oração? Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Quantos aqui têm feito essa oração? Irmãos, faça sempre essa oração. Levante-se de manhã e quando você estiver orando, uma das coisas que você fala com Deus: Senhor, eu sei que hoje vai ser um dia de teste, mas não deixa que eu repita neles, não. Me abençoa, Senhor, eu quero ter vitória nos testes de hoje, porque vai vir testes. Então, se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Então, a segunda causa que nós atribuímos da queda iminente de Pedro foi que Jesus o levou para orar e ele foi dormir. Irmãos, quantas vezes nós sabemos que nós precisamos orar, mas nós estamos tão cansados, ou nós temos tantos compromissos, ou nós temos assim tanta distração, que a gente acaba negligenciando aquele momento de oração, na esperança de que se eu orar ou não orar, Deus sabe o meu coração, está tudo bem. Até um certo ponto é verdade. Claro, Deus conhece. Mas, irmãos, Jesus levou os discípulos para aquele lugar e disse: fiquem orando porque eu vou orar. E eles talvez não sentiram a necessidade que Jesus sentiu de ter ali intercessores. Mas sabe, irmãos, Jesus levou ali os seus discípulos, e não levou só um, tinha mais 2, 3. E ele falou: vocês vão orar aqui porque eu vou orar ali. E os 3 dormiram. E Jesus se sentiu sozinho naquele momento. Então, de repente, porque foi dormir em vez de orar, esse já foi assim, um sinal de que Pedro, que havia feito aquela declaração tão maravilhosa, nem que tiver que morrer, eu morro. De repente, não era tão verdade assim. Porque na hora que Jesus os levou para orar, eles foram dormir. Então, ele deixou de orar. Então, presta atenção, irmão, se você começa a parar de orar, não interessa o motivo que você vai alegar. Deus vai entender todos, não vai te lançar em rosto, não vai te acusar. Mas no momento que nós estamos orando, nós estamos falando com Deus e nos abastecendo. Sabe aquele negócio de precisar, durante o dia, às vezes, parar de usar o celular e colocar na carga? Senão não dá para continuar usando. Amém? Os irmãos estão aí? Tem momentos do dia que nós temos que parar de trabalhar, parar de estudar, parar de divertir e ter um momento de oração. Porque senão a próxima coisa que vem a seguir nos derruba. O próximo teste que vem nos reprova. Então, Pedro, de repente, aquele era o momento de orar, mas ele não estava orando. Então, ali, Satanás começou a ter vitória. Porque se você lembrar o texto que nós lemos, Jesus falou: Pedro, Satanás já pediu licença para peneirar vocês. E Deus deu.
Será que Deus dá hoje licença para o diabo peneirar alguns de nós? O que você acha? Dá ou não dá? Você acha que você nunca vai ser peneirado? O que é peneirar, irmão? Tem um pedreiro aqui que sabe o que é peneirar. É separar o que é bom do que não presta. Isso. Exatamente. Quando vai fazer ali a massa, o reboco, precisa peneirar para tirar aquelas coisas que não fazem parte da massa, porque senão vai ficar feia o reboco. Irmãos, tem coisas que Deus permite o diabo peneirar a nossa vida, porque Deus quer que aquela experiência nos ensine que aquele comportamento não é para nós. Aquelas palavras não são para nós. Aquelas decisões não são para nós. Aquelas atitudes não são para filhos de Deus. Então Ele permite peneirar. E quando passa, a gente se sente vitorioso. Mas e quando não passa? O Senhor está ali para resolver o nosso problema. Aleluia. Lá em Marcos capítulo 14, verso 38, diz, Jesus está dizendo, vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Irmãos, querer resistir todo mundo quer. Mas conseguir. Sabe como que a gente consegue? Muita oração, muito poder. Pouca oração, muita derrota. Amém? Então, vigiem, orem. É difícil, mas traz vitória. Então, de repente, segundo ponto, primeiro ponto de Pedro, ele confiou em si. Segundo ponto, ele parou de orar. Terceiro ponto, Lucas 22, do 47 até o 53. Jesus ainda estava falando, quando chegou uma multidão. Judas, um dos 12 discípulos, que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse, Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram, Senhor, devemos atacar essa gente com as nossas espadas? Um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou, parem com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. Em seguida disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo. Por que vocês vieram com espadas e porretes para me prender, como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo, e vocês não tentaram me prender. Mas esta é a hora de vocês, e também a hora do poder da escuridão. Sabe, irmãos, a Bíblia, se você olhar para João capítulo 18, verso 10, ali dá o nome daquele que agiu por conta própria, arrancou da espada e foi lá e cortou a orelha de um sujeito chamado, quem sabe o nome? Malco. Agir por conta própria. Por que você acha que Pedro agiu por conta própria? Porque tinha que fazer alguma coisa. Você já entrou naquela situação em que alguém fala assim, escuta, e aí, vai ficar parado? Tem que fazer alguma coisa. Ô. Tá. Mesmo que seja errado, mesmo que o que você vai fazer não glorifique a Deus, tem que fazer alguma coisa. Você acha que se fosse hora de reagir com espada, cortando a orelha, precisava da espadinha de Pedro? Ou Jesus poderia pedir para a legião de anjos que viesse com espadas maiores? Jesus disse, guarda a tua espada, porque quem fere com espada será ferida. Aquele que lança a mão de argumentos para obter a vitória na base da força da sua iniciativa de ação por conta própria, um dia vai sofrer as consequências. Então, irmãos, um dos sinais de que nós estamos frios na fé, caindo na fé, ou nós estamos prestes a ser reprovados no teste, é quando nós ficamos assim, elucubrados, por uma ideia, por um apoio humano,
por uma razão, por uma lei, por sei lá, alguma coisa, e você fala, não, agora eu estou na certeza que se eu fizer, essa porretada vai matar mesmo. E se não mata? E se o bicho fica mais forte com a porretada? Como é que você faz? E se Jesus te repreende por ter feito isso? Jesus simplesmente falou, Pedro, guarda a espada, pegou a orelha do cara, colocou no lugar e fez um milagre. Eu fico imaginando a cena. O cara com a orelha cortada, o sangue correndo na roupa, a orelha no chão, deve ter empoeirado. Jesus pega a orelha dele, dá uma dura em Pedro, guarda a espada. Não é hora disso. Põe a orelha no lugar, e o cara... Eu fico aqui pensando comigo, que o cara deve ter puxado. Ou alguém foi lá e falou, escuta, deixa eu ver. Rapaz, esse Jesus é porreta, hein? Curou mesmo. Isso é poder de Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Agir pela iniciativa própria, muitas vezes impede o agir de Deus na sua vida. Nós vivemos dias em que o povo não quer ver o óbvio. O povo quer ver milagre. E sabe milagre na vida de quem? Daqueles que dizem que são de Jesus. O povo quer ver milagre na nossa vida, porque nós dizemos com a maior alegria, eu sou de Jesus. Você tem dito isso por aí ou não? Então pratica agora, diga eu sou de Jesus. Mas fala com gosto. Não, você não me convenceu. Se compromete. Aleluia. Sabe, irmãos, o mundo quer ouvir essa voz. Ah, você é de Jesus? Então vai acontecer milagre com você. Então o diabo vai cortar a orelha e Jesus vai consertar a tua orelha. Aleluia. Eu vibro com isso. Então, irmãos, esse terceiro sinal, agir por conta própria, é sinal de queda. Presta atenção, em algumas coisas nós não vamos poder agir por conta própria. Se Deus não sinalizar que é para fazer, para que Ele seja glorificado através do resultado, não faça, fica quieto. Quarto sinal de queda iminente, ele seguiu Jesus de longe. Eu coloquei o versículo 54 para facilitar para nós. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro? E Pedro? E Pedro? Precisar morrer, eu morro. Ah, eu falei brincando. Onde está Jesus? Está lá longe, então vou ficar aqui, ó, só olhando. Eu sou seguidor dele, eu prometi para ele. Ai, que vergonha, mas eu não quero morrer. Então, seguir Jesus de longe. Então, o próximo degrau, irmãos, é que Pedro começou a seguir Jesus de longe. Seguir Jesus de longe é o que tem acontecido com muita gente hoje. E sabe, irmãos, tem um conselho lá em Hebreus capítulo 10, verso 25, para aqueles que acham que pode seguir Jesus de longe, que não tem problema nenhum. O que é seguir Jesus de longe, irmãos? É deixar, muitas vezes, de congregar, de vir no culto, deixar de fazer parte de um pequeno grupo. Nós estamos fazendo tanto empenho, tanto esforço, dizendo, irmão, esse culto só de domingo é uma bênção, mas é dia de festa. Você vai ser atacado no meio da semana, e vai ser muito gostoso se você tiver um pequeno grupo, a casa de um irmão, onde você vai lá, e você pede para orar, ou então você vai lá e você vai contar a tua experiência, você vai orar. Aí o irmão fala, não, eu não preciso disso. Está seguindo Jesus de longe. Porque a palavra de Deus quer que a gente se envolva cada vez mais com Jesus. Está entendendo, irmão? Fala para o irmão do lado, você tem que se envolver cada vez mais com Jesus. Cadê os casados? Levanta a mão aqui, ó. Sabe por que você chegou ao casamento? Você não ficou namorando de longe, não. Você chegou perto. Você se envolveu. Não é verdade? E sabe por que vocês tiveram filho? Porque vocês se envolveram mais ainda. Né?
Irmãos, e tem gente que se envolve tanto, que tem 5, 6, 7, 8, 9. Esse tá envolvimento bom, né? O duro é depois criar esses envolvidos, né? Sustentar esses envolvidos, aleluia. Mas a promessa do Senhor, eu sou contigo, eu te abençoo, você vai ter sucesso em tudo que você fez. Aleluia! Glória a Deus! Mas o conselho aqui de Hebreus 10, 25 é: não abandonemos, como alguns estão fazendo, já naqueles dias faziam, o costume de assistir nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Sabe o que é esse animemos uns aos outros? No dia da reunião do grupo pequeno, você liga para o irmão: ô querido, é hoje, hein? Estou te esperando. Amém? 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 Liga para o outro, e liga para o outro, e liga para o outro. Não fica naquela, eu estou aqui, se o povo aparecer... Não, querido, liga para o outro. Um liga para o outro, irmão, é hoje, hein? E sabe que muitas vezes, por causa daquela ligação, o diabo perde. Ele estava planejando alguma coisa, um compromisso tal, e a pessoa até esqueceu que ele tinha, que aquela noite era a noite, ou aquele dia, não sei, às vezes alguns só de dia, era o momento de se encontrar. E de repente o irmão passa um zap para ele: é hoje, ó, estou te esperando, vem uma figurinha, vem ali uma palavra, um convite, né? Eu aconselho os irmãos que façam grupos dos envolvidos no seu pequeno grupo. Eu tenho um grupo meu, é o grupo do pequeno grupo do pastor. A pastora também tem, dos pequenos grupos dela, também tem lá um grupo, né, no zap. E aí no dia da reunião a gente dispara ali um recadinho: ó, irmão, é hoje, hein, estou te esperando, vai ser uma bênção. A gente já profetiza na vida dos irmãos. Por quê? Porque, irmãos, esse negócio de seguir Jesus de longe é sinal de queda. Fala a mim, amém? Mas misericórdia. Eu concordo, mas misericórdia. Que a minha é concordar, né? Então nós temos que concordar que seguir Jesus de longe dá nas cabeças. Pedro aqui negou Jesus porque ele ficou seguindo de longe. Ok? Mas o conselho é: não faça isso. Ainda mais agora que você está vendo que as coisas estão ficando feias. Ou estão ficando bonitas, irmãos? Está cada vez pior, né? Então o povo de Deus tem que levantar cada vez mais clamor. O quinto sinal de que, se você está nessa, pode tomar cuidado, você vai acabar caindo. Lucas 22, 55. Ele assentou-se com os ímpios. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi, sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Ah, meu Deus, sentou-se com o que estava em volta do fogo para fazer o quê? Irmão, quando você senta na roda dos ímpios, dos escarnecedores, é para fazer o quê, querido? É para ser feliz? É para fazer o quê na roda dos escarnecedores? Ah, para pregar o evangelho, glória a Deus, boa desculpa da irmã. Ou bom pretexto, né? Ou boa intenção, aleluia. Mas normalmente, irmãos, roda de escarnecedor, para que é? É para escarnecer. Aí você vai falar de Jesus lá, os caras: escuta, você não entendeu que a regra aqui é o seguinte: nós estamos aqui para beber cachaça, nós estamos aqui para pitar maconha, nós estamos aqui para falar mal dos outros, nós estamos aqui para torcer para o Corinthians. Desculpa. Estou brincando. Roda do escarnecedor é tudo menos para orar, para cantar louvores a Deus, para sair forte da fé. Sabe, é para contar piada suja, para falar de mulherada, de almaiada, para falar mal da vida do outro. É escarnecedor. Agora, o que diz o Salmo 1? Verso 1 e 2. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer dos que são felizes está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Aleluia. Então, irmão, presta atenção na hora de divertir, onde você está indo, as conversas, as piadas,
sei lá, aquilo que está alegrando você, está extravasando você, o que vocês estão comendo junto, tomando junto, presta atenção. Eu não vou te dar leis aqui, regras aqui não, porque é o seguinte, nem preciso. O Espírito Santo está com você. Fala para o irmão, o Espírito Santo mora em você. Irmãos, no tempo do Velho Testamento tinha que ter lei. No tempo do Velho Testamento tinha que ter lei, e o Velho Testamento até recomendava, escreve na testa, viu? Carrega isso aí, costura na barra do vestidão aí, nas mangas, para não esquecer, viu? Porque tem maldição para desobediente. Mas aí vem Jesus e fala assim, não precisa nada disso. Eu vou escrever no coração. Sabe o que significa? Quando um filho de Deus faz uma coisa errada, ninguém precisa apontar o dedo para ele. Aliás, eu recomendo que você não aponte. Quando você vê alguém, filho de Deus, fazendo coisa errada, ore por ele, não aponte o dedo para ele. Porque se você apontar o dedo para ele, quando o Espírito Santo de Deus começar a incomodá-lo, ele vai ficar bravo com você que apontou o dedo para ele. Você não tem nada a ver com a minha vida, viu? Agora, eu quero ver ele falar para o Espírito Santo, que tirou a alegria dele naquele momento, tirou a paz dele, aí ele deita para dormir e não consegue. E aí na hora de orar ele fica com vergonha. O Espírito Santo está constrangendo. Precisa mais alguma coisa? Se precisar, não somos nós que somos capazes de fazer. Porque se o Espírito Santo de Deus não for capaz, nenhum de nós é. Quantos concordam? Amém? Então, queridos, esse sinal aqui, assentou-se na roda dos ímpios. Toma cuidado com ele. Sexto sinal, negou o envolvimento com Jesus. Lá no verso 58 de Lucas 22 diz, pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse, você também é um deles. Mas Pedro respondeu, homem, eu não sou um deles não. Aí lá, pulando para Mateus capítulo 26, versículo 69, diz assim, Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse, você também estava com Jesus na Galiléia. Mas ele negou diante de todos, dizendo, eu não sei do que é que você está falando. Então aqui começa a queda. Negou o envolvimento. Você é daquela igreja ali, que fica ali, não. Você é membro lá? Não. Você entrega teu dízimo lá? Não. Ah, mas eu de vez em quando vejo lá, é que eu vou lá, porque eu gosto, sabe que tem um povo bom lá? Sabe que eles cantam gostoso lá? Sabe que tem uns amigos lá? Não, mas você não é de lá? Não, eu só vou lá de vez em quando. Nega o envolvimento. E sabe o que acontece, irmão? Quando você nega o envolvimento, queda. Pedro negou. Aquele que disse, se precisar eu morro, agora diz, eu nem conheço. Eu nem conheço, nunca vi. Ah, você é um daqueles que ajuda a pregar o evangelho? Não. Não sou eu não, você está enganado. Então, irmãos, toma cuidado quando vem aquela vontade de ficar um crente agente secreto. Crente 007. Crente agente secreto. É aquele crente que trabalha numa empresa e ninguém sabe que ele é crente. Ele esconde. Ele nunca convidou alguém para ir na igreja, ele nunca convidou alguém para ir no pequeno grupo, ele nunca teve coragem de chegar num doente e falar assim, peraí, antes essa dor de cabeça aí eu vou orar, vai passar agora, em nome de Jesus, eu vou orar por você. Entende? Agente secreto, está negando o envolvimento. O que acontece com alguém que nega o envolvimento? O que Jesus disse que aqueles que se envolverem com ele vão fazer? Coisas maiores que ele, vão ter autoridade para orar e expulsar demônio, vão ter autoridade para orar e curar enfermos, vão ter autoridade para orar e o problema do relacionamento daquele casal vai resolver em nome de Jesus. Eles vão orar e o problema daquele filho, daquela pessoa drogada, que está desesperada, você vai naquela hora, não dá um conselho psicológico que você vai fazer. Olha, eu nem sei o que falar, mas eu sei que se eu falar com Deus, Deus é todo poderoso, Ele pode resolver. E eu vou orar por você agora.
dificilmente você vai encontrar alguém que rejeita a oração, sim ou não? Se você encontrar alguém que rejeita a oração, qual é o problema? Ele não quer, se respeita, acabou. Não vai orar na marra, não. Mas, irmão, se é tudo que ele precisa, e você oferece, ele te agradece, por que não fazer? Mas o agente secreto do reino não gosta. Sinal de queda. Irmãos, nós só vamos conquistar a nossa geração para Jesus, quando as pessoas que nos conhecem souberem a quem nós adoramos e servimos. Você entendeu isso? Nós só vamos conquistar a nossa geração para Jesus quando começarem a enxergar que nós não somos apenas pessoas que no final de semana vamos numa igrejinha aí em tal lugar. Não, quando no meio da semana o poder do qual nós fomos revestidos no culto, revestidos no momento da oração, revestidos no momento da leitura da palavra, quando as pessoas perceberem que nós estamos cheios do poder da glória de Deus, e essa glória manifestar através de nós, aí o mundo vai sentir que tem um poder maior do que as trevas agindo em nós. Então, queridos, cuidado com esse sexto sinal. Não nega se envolver com Jesus, se envolve cada vez mais. E o último, negou conhecer a Jesus e a sua identidade. Lá em Mateus 26, verso 69, diz assim: Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: você também estava com Jesus na Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu nem sei do que você está falando. Depois, foi para a entrada do pátio. Outra empregada ouviu e disse às pessoas que estavam ali: ei, esse cara, ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: juro que não conheço esse homem. Você percebeu uma coisa aqui? Você nega envolvimento, você nega até que conhece. Você começa negando o envolvimento, se afastando da igreja, dos irmãos, das reuniões, da oração, da palavra. Vai chegar uma hora que você vai dizer: olha, eu nem sei do que se trata esse negócio. Eu nem sei. Então, irmãos, sinais de queda. Lá no verso 73 e 74, que eu li para os irmãos. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: Pedro, o seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles. Quando começarem a examinar a sua vida de nascido de novo, o seu DNA espiritual for investigado, não vai ter jeito de negar que você não é de Jesus. Presta atenção no que eu quero dizer. Irmão, ser de Jesus não é uma decisão de frequentar uma igreja de Jesus. Ser de Jesus é uma questão de nascer de novo, pelo poder do Espírito Santo, que nossos pecados foram perdoados. O Senhor não nos cobra mais nada e começa a nos chamar de filhos. Você pode botar uma roupa suja e no chiqueiro comer lavagem, mas o Pai sabe muito bem que na tua veia corre o DNA do Filho dele. Você pode muitas vezes, irmãos, por algum deslize, por fazer o que Pedro fez, se distanciar tanto do Senhor que de repente você se acha irreconhecível. Mas lá no seu DNA espiritual existe um Filho de Deus. E Jesus sabia que tudo aquilo que aconteceu com Pedro não tirou de Pedro um presente que Jesus lhe havia dado. Jesus até mudou o nome de Pedro. Ele se chamava Simão. Jesus começou a chamar ele de Pedro, uma rocha. E essa rocha não foi porque nunca deram pancada e saiu lasquinha e ela ficou ofendida. Não. O diabo tentou esmiuçar, esfarelar, mas o Senhor disse: não, contra ti nada se levantará, porque o meu braço forte, a minha mão está sobre você. Você pode ficar sujo, mas é só um banho que você volta a ser o que era.
Sabe, irmãos, aqui, então Pedro disse, eu juro que não conheço. Mas naquele instante o galo cantou. Sabe o que significa naquele instante o galo cantou? Trazendo para a prática nossa aqui. Existe um momento, irmãos, em que Deus permite que alguma coisa acontece para chamar a nossa atenção, para algo que a Bíblia vive nos ensinando e a gente às vezes se esquece. O galo cantou, porque Jesus falou, olha, o sinal vai ser o galo cantar. Mas pode ser que o sinal para nós aqui não seja cantar de galo, não. Pode ser que o sinal aqui seja outro, eu não sei, não vou nem arriscar dizer. Mas se fosse para arriscar dizer, pode ser um sinal financeiro, pode ser um sinal de saúde, pode ser um sinal, não sei. Mas eu sei que tem que ter uma hora, irmãos, que o galo vai cantar na nossa vida, quando nós começamos a cair, que nem Pedro caiu, e depois que o galo canta na nossa vida, sabe o que Pedro fez? Começou a chorar, se arrependeu, foi para um canto, e começou a falar, Senhor, bem que Jesus avisou, mas agora eu já fiz a besteira. E sabe uma coisa que o diabo gosta muito de falar na nossa orelha, depois que você já fez a besteira? Que agora acabou para você. Mas sabe, irmãos, eu gosto muito de lembrar que quando Jesus Cristo estava chegando perto de uma cidade que não o aceitou, um dos seus discípulos, o discípulo do amor, João, falou, Senhor, se o Senhor quiser eu falo com o Pai manda fogo, destrói todo esse povo aí que rejeitou o Senhor. Você está lembrado qual foi a resposta de Jesus? Eu não vim aqui para condenar quem já está condenado. Eu vim para salvar o que estavam perdidos. Sabe, irmãos, o Espírito Santo e Jesus, Ele não quer falar para nós, quando o galo canta, que agora acabou para nós. Não. Ele quer dizer, agora que o galo cantou, começa uma nova fase na sua vida. Está entendendo, povo de Deus? O Senhor, lá em Lucas 22, 61 e 62, virou-se, o galo cantou, Pedro está longe, Jesus está aqui, o galo canta, Jesus vira, olha firme para Pedro, ele se lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito, hoje antes que o galo cante você dirá 3 vezes que não me nega, então Pedro saiu dali e chorou amargamente, e lá em João capítulo 21, verso 15, Jesus começa o processo, tudo porque viu Pedro sair dali chorando arrependido amargamente. Sempre que houver arrependimento de uma situação vergonhosa, humilhante ou pecaminosa, o Senhor olha para nós, com um olhar não de cobrança, mas de amor, dizendo, eu vou te procurar para te resolver. Jesus ressuscita, primeira coisa que Jesus faz, procura os seus discípulos, faz ali uma fogueirinha, coloca ali uns peixinhos para assar, João capítulo 21, versículo 15, come com os seus discípulos, e Pedro está no meio. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E agora? Responde sim ou não? Sim. Irmãos, Jesus não tinha dúvida do amor de Pedro. Sim. O Senhor sabe que eu te amo. Então Jesus lhe disse, toma conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez, Pedro, sinceramente, você me ama? Sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse outra vez, então, toma conta das minhas ovelhas. Perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste, porque Jesus ter perguntado 3 vezes, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe tudo, e sabe que eu amo o Senhor. E aí Jesus fala de novo a mesma coisa, tome conta das minhas ovelhas. Eu quero concluir. Os irmãos que tocam. Eu quero concluir. Sinais que indicam queda.
servem para quê? Para desistir de seguir Jesus? Ou para acontecer, como aconteceu com Pedro, tomar uma nova posição na obra de Deus e dizer, agora o Senhor vai ter um servo que é melhor ainda, porque eu passei pela experiência do fogo, e eu sei que ele queima, e agora por gratidão, a minha restauração, o Senhor vai ver o servo que eu vou ser. É isso que estava acontecendo com Pedro. Então, irmãos, presta atenção. Eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção nessas palavras finais. Elas são importantes para a gente concluir essa mensagem. Eu não vim aqui apontar os erros de Pedro, só para você se desculpar, dizendo, está vendo, até Pedro errou, imagina eu, Senhor, deixa eu continuar na mesma aqui, né? Sou humano. Todo mundo é humano, errar é humano, a gente gosta dessa frase, né? Mas, irmãos, presta atenção. O Espírito Santo hoje me mandou trazer essa palavra para a igreja, para que a gente se lembre que existem sinais para nos alertar. A função de um sinal é sempre avisar antes que aconteça, ou mesmo depois que começou a acontecer. Muitos sinais servem para evitar o pior acontecer. Baixe um pouquinho a sua cabeça. Pode ser que um desses sinais aqui, de Pedro, o Espírito Santo nessa noite está falando com você. Você está confiando nos seus méritos? Pedro confiou. Você viu no que deu? Pode ser que o Espírito Santo está falando. Pedro deixou de orar. Você viu no que deu? E de repente, o que ele espera é que você diga, Senhor, então, vamos falar mais juntos, né? Vamos conversar mais sobre muita coisa. Pode ser que o Espírito Santo te diga, você está querendo fazer isso por conta própria, porque o mundo faz assim. E você acha que você é mais um no mundo que pode fazer a mesma coisa que o mundo faz. Tem certos conselhos que para o mundo pode ser, mas não para nós, que temos o poder de restauração agindo em nós. E o Senhor quer nos usar para mostrar ao mundo o que Ele fez na nossa vida. Pode ser, irmãos, que você esteja naquele processo de seguir Jesus de longe. Não quer se envolver muito. Vem nos domingos aqui, fica tão feliz, volta para sua casa com uma palavra abençoadora no seu coração, se lembra dela durante toda a semana, volta no outro domingo, Deus fala de novo com você. Mas, irmãos, eu creio que Deus quer muito mais do que isso com você. Deus quer que no meio da semana você seja um instrumento para Ele usar, você seja uma bênção na vida de outras pessoas. Então, nessa noite, se você tem seguido de longe, quem sabe Deus vai se alegrar se você decidir seguir de perto. E pode ser que talvez alguém vai sentir a falta da sua companhia em alguns lugares por aí. Você não vai aparecer mais naqueles lugares, porque ali tem algumas coisas que não são próprias para filhos de Deus. Você decidiu orar mais, ler mais a palavra. Então aquilo que acontece em alguns lugares não vai alegrar mais o seu coração. E você mesmo vai decidir se afastar desses lugares. Você decidiu, você vai decidir que roda de ímpio não é para você. Irmão, conhecer a Jesus, assumir a nossa identidade, é a coisa mais preciosa na nossa vida. Porque enquanto o Senhor nos permitir ocupar esse corpo que um dia vai ser baixado à sepultura, mas enquanto nós estivermos usando esse corpo aqui na terra, é com ele que Deus vai ser glorificado. É nesse corpo que Deus quer colocar saúde. É na sua alma que Deus quer colocar alegria e gozo. É na sua boca que Deus quer colocar palavras de sabedoria, que são aprendidos na palavra de Deus quando nós a lemos. E por último, se o Espírito Santo tem mostrado que nós temos negado a Jesus, lembre-se que
Jesus não se ofendeu porque Pedro o negou. Jesus não o puniu nem o abandonou por causa disso. Pelo contrário, Jesus foi atrás e se envolveu ainda mais e colocou ainda mais nas mãos de Pedro. Eu quero que a sua oração nesse momento seja essa: Senhor, eis-me aqui como Pedro, para se envolver ainda mais com o Senhor, para receber ainda mais do Senhor, para fazer ainda mais pelo Senhor. Decida hoje que você vai vigiar mais as suas atitudes, para que cada dia você tenha que comemorar vitória sobre vitória. Porque aqueles que temem o Senhor aprenderão com Ele o caminho que deve seguir. Eles sempre terão sucesso e a terra prometida será deles. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Eu olho sempre para o Senhor, pois Ele me livra do perigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela palavra de hoje. Eu te agradeço por cada vida que veio aqui hoje. Espírito Santo, eu te agradeço, porque agora a tua missão é completar a obra no coração dos filhos do Senhor Jesus. Pai, aquilo que nós não conseguimos falar, fazer, explicar, o Espírito Santo irá concluir agora. Ao voltar para casa, todos voltarão com a bênção